Gente, devido aos erros técnicos que teve hoje, graças a Deus eu consegui. Santo Google me ajudou também. Deus me ajudou primeiro, mas o Google também me ajudou bastante. Então, assim, eu consegui resolver o problema do áudio. Então, aí amanhã já vai estar tranquilo. O áudio está funcionando aqui perfeitamente. Então, vamos voltar do início, tá? Da revisão. A gente viu no decorrer dessas aulas como funciona o atendimento cirúrgico ao cliente cirúrgico e quais são os setores que são interligados a este atendimento, que é o pronto-socorro, o ambulatório, enfermaria clínica ou cirúrgica, o centro cirúrgico, a recuperação pós-anestésica, central de material e esterilização. Então, assim, esses setores, eles têm um objetivo comum, que é proporcionar uma experiência menos traumática aos pacientes. Tá, o CME, como a gente sabe, é uma área responsável pela limpeza e processamento dos artigos e instrumentos médicos hospitalares. Tá? Nela é realizado o controle dos materiais que chegam, a qualidade desses materiais, né? O preparo, a limpeza, a secagem, embalar esses materiais, a esterilização e a distribuição dos materiais hospitalares. Ela é considerada uma unidade de apoio técnico a todas as outras unidades assistenciais, pois ela presta um atendimento indireto ao paciente, mas está relacionada diretamente com a qualidade desse atendimento prestado, tá bom? Tá, a classe 1, o que eu quero que vocês sempre lembrem, a diferença entre a classe 1 e a classe 2 é que a classe 1 ela é mais simples, ela é menos complexa, porque ela trabalha com os materiais não críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa, que é o quê? Aquelas que têm um lumen superior a 5 milímetros, então consegue ser realizada a escovação na parte interna e externa desses materiais, desses produtos de saúde. Já a classe 2, ela vai fazer tudo que a classe 1 faz, só que também ela vai ter esses materiais críticos de conformação não complexa. Complexa. Então, assim, essa complexidade é o que? Essa conformação complexa. São aqueles materiais que têm um lumen inferior a 5 milímetros. Então, assim, elas precisam de a limpeza e uma limpeza automatizada, através de uma lavadora ultrassônica ou uma máquina lavadora ou algum equipamento equiparado a isso, tá? Comprovado a sua eficácia também. Então, assim, não se esqueçam, a diferença está aqui, complexa, não complexa, na classe 2, e a classe 1, que ela só realiza esse não complexo, tá? E aí também a gente observa o quê? Que na classe 1, no mínimo, ela tem que ter barreiras técnicas, que são aquelas maneiras comportamentais que o profissional vai ter para evitar a contaminação e o fluxo do material limpo com material sujo. Então, se no mínimo, barreiras técnicas. Já a classe 2, é obrigatório que ela tenha barreiras físicas. Quando fala físico, vocês lembram de portas, janelas, paredes, que vão dividir realmente o espaço, e não deixando que ocorra esse cruzamento da área limpa, da área suja com a área limpa, e nem os profissionais que trabalham na área suja com a área limpa, tá bom? Estão me ouvindo? Estou. Espera só um pouquinho, gente. Vamos voltar lá rapidinho, só porque eu tô com dúvida se saiu ou não o áudio. É a classe 1, então vocês vão lembrar o quê? Não complexa. A complexidade ela é menor, porque ela vai mexer com instrumentos, com produtos para a saúde, com lumen superior a 5 milímetros. Já a classe 2, ela vai realizar o processamento dos produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e não complexa. Essa complexidade, como eu falei, está relacionado a... Desculpa, gente.
relacionada ao tamanho do lúmen desses artigos. Se o lúmen for inferior a 5 milímetros, eles vão precisar, além da limpeza, uma limpeza automatizada, através de lavadoras, de máquinas lavadoras, lavadoras ultrassônicas ou qualquer equipamento equiparado e testado para essa área. Tá, o CME, a gente falou, é uma unidade de apoio técnico. Quem é responsável pelo setor é o enfermeiro. A sua dinâmica ela é centralizada, ou seja, os materiais são preparados, esterilizados, distribuídos e controlados quantitativamente, qualitativamente no CME. Como eu falei, tem que ter esse controle da quantidade de material que tem ou não, e a quantidade que vai precisar, e a qualidade também desses materiais, que à medida que eles vão sendo esterilizados e realizados as desinfecções, eles vão perdendo com o tempo a sua eficácia, tá? E a finalidade do CME é o fornecimento dos artigos adequadamente processados, proporcionando assim condições para o atendimento direto e a garantia da segurança na assistência. Tá, os recursos físicos, eu já tinha falado com vocês, os recursos físicos vão depender de cada classe, de cada CME. Se for um CME classe 1, como ele não tem, na maioria das vezes, espaços físicos separados por barreiras físicas, eles têm que ter pelo menos as barreiras comportamentais, e eles vão realizar o recebimento, o preparo, a manutenção, o controle e a distribuição desses materiais. Os recursos humanos vão depender da quantidade de material, da demanda existente no setor de trabalho, e o enfermeiro que é o responsável por essa equipe, por dimensionar essa equipe. Os recursos materiais vão ser relacionados também à classe 1 e classe 2, como na classe 2 a gente já sabe que é obrigatório o uso de lavadoras ultrassônicas, de máquinas lavadoras, porque elas têm uma complexidade maior, porque elas vão fazer a esterilização, o processamento desses produtos complexos e não complexos, tá bom? Na classe 2. A dinâmica e o fluxo do CME, ele é contínuo e unidirecional, tá? Evitando o cruzamento dos artigos sujos com os limpos e esterilizados, como também evitar que o trabalhador escalado para a área contaminada transite nas áreas limpas e vice-versa. Isso aí é o que eu falei. Então, sim, vai chegar no expurgo, nessa área suja, o material vai ser inspecionado, lavado, realizado a limpeza manual ou automatizada, vai ser encaminhado para o preparo de materiais, onde ele vai ser secado. Como eu falei, a umidade ela vai interferir diretamente no processo da esterilização. Vão ser embalados, colocados na carga da autoclave, onde vai ser encaminhado, vai ser retirado do outro lado, igual eu falei assim, imagina uma porta onde uma entrada é a área limpa, na outra é a área estéril, onde está essa autoclave. Que aí coloca-se o material limpo de um lado e retira-se ele do outro lado estéril. Então, se esse fluxo é unidirecional com barreiras, na classe 1 com barreiras técnicas, comportamentais, e no CME de classe 2 são com barreiras físicas, paredes, portas, janelas, tá ok? Então, vamos lá, o expurgo eu já falei, que é onde que tem o recebimento do material, a limpeza, a área de preparo. Após passar no expurgo, nesse recebimento, nessa limpeza, seja manual ou automatizada, foi limpo, passou-se para a área de preparo, onde ele vai ser seco, embalado, separado, conforme a sua função, empacotado e vai ser encaminhado para a área de esterilização. Aqui vocês imaginam que aqui a gente coloca-se o material limpo, empacotado, e vai retirar desse lado, que é a área de estocagem e distribuição, que aqui vai retirar esse material já esterilizado, tá? Vamos lá, vocês têm que saber quais as suas atribuições, tá? Eu quero que vocês leiam todas que estão na sua apostila.
igual participar no preparo do material a ser esterilizado, manter o controle do funcionamento dos aparelhos do CME e do indicador biológico das autoclaves com registro impressos e relatórios. Então, quem vai fazer esse controle são os técnicos de enfermagem. Manter o controle de estoque de material e observar a validade e o tempo de esterilização. Vai ser também o técnico de enfermagem. O enfermeiro ele vai dimensionar a quantidade de material, mas o técnico ele tem que estar sempre controlando esse estoque para dar um feedback para o enfermeiro, se está faltando, se está acabando, se eles estão estragando, para poder estar sempre suprindo, que o CML nunca pode faltar algum material para o atendimento ao cliente. Registrar as atividades desenvolvidas de acordo com o mapa de produção e auxiliar o enfermeiro na verificação e controle de materiais existentes. Na apostila tem mais atribuições, tá? Eu gostaria que vocês lessem para também vocês entenderem cada atribuição. Falei dos EPIs. Que o funcionário do CME, ele tem que ter vestimenta privativa, touca e calçado fechado em todas as áreas técnicas e restritas e equipamento de proteção de acordo com a sala, a área que ele trabalha. Então, se ele trabalha na recepção, ele vai ter que usar óculos de proteção, máscara, luvas, avental impermeável, calçado impermeável e antiderrapante, que são igual aquelas botas das meninas da limpeza, aquelas botas de plástico, porque elas, se acontecer de algum material cair no pé do funcionário, a chance de ter alguma perfuração é mínima. Na limpeza, porque na recepção você só vai receber esse material. Então, assim, as luvas podem ser luvas de procedimento. Já na limpeza que vocês vão realizar a escovação manual, a limpeza manual por escovação, tem que ter o óculos de proteção, a máscara, luvas de borracha de cano longo, avental impermeável, protetor auricular, dependendo, tem que ter impermeável, antiderrapante, o calçado fechado, impermeável e antiderrapante. No preparo, acondicionamento e inspeção, o material ele já está limpo. Por quê? A recepção e a área de limpeza já fizeram esse processo. Então, se ele não está esterilizado, mas ele já está limpo. Então, precisa-se de máscara, luva e o calçado fechado também. Porque mesmo ele estando limpo, ele ainda não foi totalmente livre de micro-organismos. Na desinfecção química, tem que ter óculos de proteção, máscara, borracha de cano longo, avental impermeável e calçado fechado. Tá bom, meninos? Vamos lá. Eu reparei no exercício que vocês estão com muitas dúvidas nessas definições. Por isso que eu pedi para vocês estarem fazendo, copiando no caderno, porque à medida que vocês vão copiando, vocês vão assimilando e decorando, colocando na mente mesmo, na hora que vocês baterem no olho, barreiras técnicas, medidas comportamentais, entendeu? Vocês estão confundindo barreiras técnicas com barreiras físicas. Aí, quando se fala de físico, é uma coisa sólida mesmo. Então, se é relacionado a paredes, portas, janelas, já as barreiras técnicas é o quê? Essas medidas comportamentais que o profissional ele vai ter para evitar essa contaminação cruzada entre o ambiente sujo e o ambiente limpo. Na ausência dessas barreiras físicas. Por quê? No CME de classe 1, ele tem que ter, no mínimo, essas barreiras técnicas. Já no CME de classe 2, não. Eles têm que ter essas barreiras físicas, tá ok? O Centro de Material e Esterilização é uma unidade funcional destinada ao processamento de produtos para a saúde, dos serviços de saúde. Desinfecção de alto nível, mais para frente a gente vai falar de novo, mas eu quero que vocês entendam, são processos físicos ou químicos
que destrói a maioria dos micro-organismos dos artigos semicríticos. Todo material semicrítico tem que passar por desinfecção de alto nível, exceto inaladores, aparelhos anestésicos e ventilatórios, que tem que passar pelo menos, no mínimo, por desinfecção de nível intermediário, sem uso de aldeídos, que é o glutaradeído, é o formaldeído, tá? Então, vocês anotem no caderno aí para vocês não esquecerem. Todos os artigos semicríticos, eles têm que passar por desinfecção de alto nível, ok? Só exceto os materiais de ventilação, inalação e de anestesia, que são aqueles materiais, quase todos eles vão estar em contato com a mucosa oral e nasal do paciente. Então, assim, respiratório. Elas têm que ser, no mínimo, realizada desinfecção de nível intermediário. Só que nesse nível intermediário, esses materiais eles não podem ser utilizados degermantes, as substâncias com formação com nome aldeídos, que é o formaldeído, glutaradeído, entendeu? Eu já tinha explicado isso nas outras aulas. Mais para frente a gente vai falar de novo até vocês entenderem. A desinfecção de alto nível, ela vai pegar os artigos semicríticos, porque todo artigo crítico ele tem que passar pelo quê? Pela esterilização. Semicrítico, desinfecção de alto nível. Ela vai eliminar todos aqueles fungos, bactérias, micobactérias, exceto um número muito alto, elevado, de esporos bacterianos, tá? Porque o que vai realizar essa morte desses esporos bacterianos vai ser a esterilização, tá? A desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que destrói a maioria dos patogênicos da forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies. A embalagem para a esterilização, a gente sabe que é o invólucro, que permite a entrada e saída do ar e dos agentes esterilizantes, e impede a entrada dos micro-organismos. A lavadora ultrassônica, todas as CMEs de classe 2 tem que ter, que é um equipamento automatizado de limpeza que utiliza o princípio da cavitação, em que ondas de energias acústicas propagadas em solução aquosa rompem os elos que fixam as partículas de sujidade à superfície do produto. Limpeza, gente. Toda vez que falar remoção de sujidade orgânica e inorgânica ou redução de carga microbiana presente nos produtos para a saúde, utilizando água, detergente e acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica, que ela pode ser manual ou automatizada, atuando em superfícies internas, lumen, que eu falei com vocês, e externas, de forma a tornar o produto seguro para o manuseio e preparo para desinfecção ou esterilização. Então, essas superfícies internas, lumen inferior a 5 milímetros, ela é de conformação complexa, e lumen superior a 5 milímetros é de conformação não complexa, porque ela vai conseguir ser atingida pela escovação em todos os orifícios do produto. Já de lumen inferior a 5 milímetros, vai ter que ser uma limpeza automatizada. Produtos para a saúde crítica. São produtos... Deixa eu ver se está correndo direitinho, gente. Tá. São produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele. Críticos, gente, lembrem-se sempre, procedimento invasivo com penetração de pele. Que significa invasivo? Imagina invadir.
está invadindo a pele daquela pessoa, está cortando, está penetrando, está perfurando a pele. Então, sim, ela vai ter, é utilizado nessa penetração de pele e mucosas adjacentes, tecido subepitelial, sistema vascular, incluindo também todos os produtos de saúde que estejam diretamente conectados a estes sistemas. Igual e os materiais e também os produtos do médico, os materiais, todos esses, eles têm também que estar esterilizados, tá? Porque eles são críticos, porque eles vão ter contato direto com a pele. Produtos para a saúde semicríticos, pele não íntegra ou mucosa íntegra colonizada. Eu vi um videozinho que eu achei muito interessante, hoje eu queria que a aula fosse realmente presencial, porque aí vocês me trariam as suas dúvidas. Todas as vezes quando se fala vias de namoro, vocês vão entender como semicríticos. Boca, nariz, ouvido, região anal ou vaginal. Então, assim, tudo que penetra nessas áreas são considerados semicríticos, tá? Lembrando, crítico, sempre esterilização. Semicrítico, desinfecção de alto nível, exceto aqueles que eu já falei, que são os ventilatórios, inalatórios e anestésicos. Produtos para a saúde não críticos, produtos que entram em contato com a pele íntegra ou não entram em contato com o paciente. Então, sim, pode ser um mobiliário, ou pode ser um termômetro, um aparelho de pressão, são coisas que vão entrar, não vão entrar em contato direto, ou se entrar em contato, vai ser com pele íntegra. Então, esses são os produtos para a saúde não crítico. E todos os produtos não críticos têm que passar, no mínimo, por limpeza, ok? Produtos para a saúde de conformação complexa, eu já falei para vocês, não complexas, são aqueles onde não, podem ser atingidas por escovação as superfícies internas e externas, e ele vai ter um diâmetro superior a 5 milímetros nas estruturas tubulares. Aqui só entrou não complexa. Eu pulei, gente. E os produtos para a saúde de conformação complexa são aquelas que possuem um lumen inferior a 5 milímetros ou com fundo cego, espaços internos inacessíveis para fricção direta, reentrâncias ou válvulas, tá? Então, toda a classe 2, CME classe 2, eles vão trabalhar com esses dois produtos de conformação complexa e não complexa. Já o classe 1 vai trabalhar só com esses produtos de saúde de conformação não complexas, que são aqueles que vão ser atingidos pela escovação. Os processos básicos de uma CME, a inspeção vai ser aquela hora que o profissional ele vai receber esse paciente, esse material, ele vai observar se tem algum pérfuro cortante, vai ver se tem algum material de desmonte para poder ser realizado, desmontado para ser limpo, tá? Então, assim, essa inspeção é essa. A limpeza, que ela vai poder ser manual ou automatizada, lembrando que ela tem o objetivo de remover a sujidade, tá? Evitando a formação do biofilme, porque se tem alguma sujidade naquele produto, a esterilização não vai ser efetiva. O biofilme é o quê? Aquela massa microbiana aderida nos artigos. Então, assim, se tem o sangue, eu não fiz a limpeza direito, eu vou embalar e vou esterilizar, aquela área com sujidade, ela não vai ser esterilizada, porque não tem como os componentes da esterilização entrar neste biofilme, tá? Remover e reduzir os micro-organismos e as substâncias pirogênicas. E na classe 2, a limpeza ela tem que ser manual e completada pela lavadora ultrassônica. Por quê? Porque ela vai trabalhar com esses materiais de conformação complexa,
tá? O preparo envolve a secagem, que a umidade ela vai prejudicar a eficácia, o acondicionamento, que vai ser ou em bandejas, lembrando que se colocar em caixas de inox, elas sempre têm que estar com furos, né, para que os agentes, os vapores, eles consigam entrar e fazer o processo de esterilização. Então, não pode ser uma caixa fechada sem nenhum furo. E a embalagem, dependendo, o invólucro, dependendo do... Aí eu já falei, o preparo e embalagem, isso, o preparo e a embalagem vai depender de qual tipo de produto é. Se ele vai ser embalado único, ou se ele vai ser em bandeja, vai ser utilizado a manta de 100% algodão. E depois disso vai ser realizada a esterilização, que é através de autoclaves. E a esterilização, que ela vai ser através de vapor saturado, ela vai poder ser física, química. Física química é toda vez que além do vapor vai se usar alguma substância, como o óxido de etileno, o peróxido de hidrogênio. Então, assim, essas são físicas e químicas. A autoclave, ela se usa só a física, que é a umidade, a entrada daquele vapor que proporciona a esterilização, tá? E depois o armazenamento também, né, gente? Que aí depois que ele é esterilizado, ele vai ir para aquela área de guarda, onde ele vai ser armazenado e distribuído para os outros setores. Tá? As embalagens. A gente tem o tecido de algodão, que ele é 100% algodão. Ele tem que ser duplo. Ele não pode ter nem perfuração, nem ser cerzido, que é aquela... Quando a gente cerze a roupa para ela... Quando tem algum buraquinho, a gente quer aproveitar a roupa, a gente vai lá e cerze ela. Ela é utilizada para esterilização a vapor, que é a autoclave. O papel grau cirúrgico, ele é permeável a vapor saturado sob pressão. Ele é usado também na esterilização a vapor, também na óxido de etileno e na esterilização com formaldeído. As mantas de SMS, elas aguentam tanto a esterilização a vapor e a com baixa temperatura, que é o peróxido de hidrogênio. A Tyvek, que é uma esterilização também, ela aguenta uma esterilização de baixa temperatura, que é o peróxido de hidrogênio. Ela é composta de fibras de propileno em ambos os lados. Então, assim, ela é uma embalagem totalmente plástica. E ela é permeável tanto ao óxido de etileno como ao peróxido de hidrogênio, ao formaldeído e à radiação. Ela é boa que ela é resistente à tração e a selagem dela ela é mais eficiente. Então, sim, só que ela não é tão utilizada devido ao seu alto custo. Das embalagens, o prazo de validade vai depender de qual invólucro que vai ser utilizado e das normas também da instituição. Antigamente tinha assim, uns prazos pré-estabelecidos, mas aí na medida do tempo vai se mudando esses hábitos. Então, assim, o prazo de validade ele vai ser influenciado por vários fatores, como o número de manipulação, o local onde que é armazenado, que tem que ser armazenado em lugar arejado, e o tipo de embalagem que vai ser colocada, tá? No rótulo, ele sempre tem que conter o número do produto, o número do lote, a data da esterilização, a data de limite de uso, o método de esterilização, o nome do responsável pelo preparo. Por quê? Para proporcionar a rastreabilidade, que se acontecer alguma coisa de errado com aquele procedimento de esterilização, vai ter como saber com qual paciente foi utilizado esse determinado produto. Ou se um paciente ele apresenta uma infecção após uma cirurgia, pode-se detectar também se foi um dos causadores de algum problema da esterilização. Tá, a esterilização, os processos são por vapor saturado sob pressão, que é a autoclave. Esse processo é a remoção do ar do pacote, a injeção de vapor saturado e secagem em ciclos repetitivos.
a esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio. Todas essas esterilizações, gente, vão ser físicos, igual o vapor saturado sob pressão, ou físicos químicos. Eles vão usar, todos são como se fossem uma autoclave, só que vai ter a autoclave, que é só o vapor saturado, e as outras, elas vão ser, além desse vapor, vai ser acrescentado essas substâncias, igual o plasma de peróxido de hidrogênio. Então, ela faz essas ligações iônicas com as moléculas dos micro-organismos e destroem eles. A esterilização do óxido de etileno, ela é altamente tóxica, ela é explosiva, ela é carcinogênica, teratogênica. Então, assim, os funcionários que trabalham neste tipo de esterilização, os EPIs deles são diferenciados devido ao seu grande risco de adoecer, tá? Então, assim, e é muito mais caro esse processo por óxido de etileno, tá? Então, assim, eu nunca vi uma área dessa, a não ser pelas pesquisas mesmo. Os indicadores, para vocês darem uma entendida. Classe 1, ela vai estar relacionada ao vapor, aquele material, ele foi exposto à temperatura adequada. Então, assim, essa fita de autoclave e esse indicador de embalagem, eles vão ter uma alteração da cor. O de classe 2, ele vai testar a bomba de vácuo. O classe 3, ele é pouco utilizado no Brasil, porque ele olha só um parâmetro também. O classe 2 já vai usar 2 parâmetros, que é temperatura e tempo de exposição, porque para se ter uma esterilização completa, tem que ter a temperatura, o tempo mínimo, a qualidade do vapor, tudo adequado para que realmente aquele produto seja estéril. A classe 5 é o mais utilizado, onde ele engloba todos os parâmetros críticos da esterilização. Então, vai olhar a temperatura, o tempo mínimo de exposição, a qualidade do vapor que foi colocado dentro dessa autoclave. E o de classe 6, ele é um pouco mais caro e ele reage a tipos específicos de parâmetros de esterilização. Então, assim, ele vai ser observado em 6 minutos, 12 minutos e 18 minutos de exposição, para fazer o teste do início ao fim, para ver se em todos estes minutos houve realmente o processo específico, né, entre vapor, temperatura mínima e qualidade do vapor. O monitoramento biológico são ampolas contendo um papel filtro com população padronizada de esporos resistentes ao processo em teste, porque a esterilização ela não tem que matar todos os esporos, que é o nível intermediário, a desinfecção de alto nível, ele só não consegue matar uma quantidade excessiva de esporos. A esterilização ela já vai matar todos aqueles outros, inclusive os esporos. Então, para testar esse monitoramento biológico, essas ampolinhas elas vão vir com esporos resistentes, com 106 unidades formadoras de colônias. Então, se vão ter vários tipos de esporos, de várias doenças, onde elas têm que ser todas eliminadas durante a esterilização. Dentro dela possui um invólucro com meio de cultura, que é esse roxinho, e são submetidas ao processo de esterilização e levadas para incubação nessa maquininha, onde vai ser observada, dependendo do teste, assim, vão ser todos testes biológicos, mas cada empresa tem o seu tempo de leitura de resultado, com 24 horas, tem aqueles que são mais rápidos, com 3 horas e com 1 hora. A autoclave, os materiais daquela autoclave, elas só podem ser liberadas se o teste dá dessa forma aqui. Se der os 2 roxinhos, significa o quê? Que não houve esterilização. Porque uma é o teste, que vai ficar guardadinho aqui, roxinho, mostrando que realmente tem bactérias aqui dentro. E o controle, ele tem que mudar de cor ao ser realizado a esterilização, porque vai matar todas essas colônias. Então, esse controle, quando ele está
esterilizado, ele vai modificar de cor, mostrando o quê? Que ela realmente foi esterilizada, tá? Vamos lá, a classificação de materiais segundo Spawn, de 1968, é utilizada até hoje. Todos os materiais críticos, eles têm que passar por limpeza e esterilização. Os críticos, eles vão ter contato com tecido não colonizado estéril. Quando fala tecido estéril, gente, porque a nossa pele, a nossa parte interna, a partir do corte, ela é limpa. Então, se o material não for realmente esterilizado, a chance de eu pegar uma infecção é muito grande, porque ela penetra esses tecidos. E elas têm que passar por esterilização. Então, crítico, limpeza e esterilização. Por que eu coloquei limpeza nos 3? Porque todo o processo de esterilização, ele começa pela limpeza adequada. Porque se não tiver uma limpeza, não vai ter nenhuma desinfecção, nenhuma esterilização adequada. Os semicríticos, eles têm que passar pela limpeza e pela desinfecção. Então, assim, todos os materiais semicríticos que eles tiveram contato, como mucosa colonizada ou pele não intacta, eles são considerados semicríticos. E todos esses materiais semicríticos, eles têm que passar por limpeza e desinfecção. Qual tipo de desinfecção? De alto nível, exceto os inalatórios, os ventilatórios e os respiratórios, que tem que passar no mínimo por desinfecção de nível intermediário, tá? Os não críticos é a pele íntegra ou contato indireto com o paciente e tem que ser realizado no mínimo limpeza, tá? A desinfecção. Ela é o processo de destruição de micro-organismos em artigos e superfícies mediante aplicação de agentes físicos e químicos, porém com menor poder letal que a esterilização, pois não elimina a maioria, uma grande quantidade de esporos, né? Só alguns tipos de esporos. A desinfecção é classificada em 3 níveis: alto, intermediário e baixo. O baixo nível, o nível baixo, ele vai eliminar bactérias vegetativas, vírus lipídicos, alguns vírus não lipídicos e alguns fungos. Já não elimina micobactéria nem esporos. O intermediário, ele vai eliminar esses micobactérias, principalmente bacilo da tuberculose, o nível intermediário, mas ele não elimina esporos. Tá, você viu que eles vão tendo, à medida que vai aumentando o nível, vai aumentando a complexidade dos agentes que eles matam, entendeu? Então, assim, no nível baixo, ele não vai eliminar as micobactérias nem esporos, mas vai eliminar as bactérias vegetativas, os vírus, alguns vírus não lipídicos e alguns fungos. Já o intermediário, ele vai destruir todas as bactérias vegetativas, micobactéria, que é o bacilo da tuberculose, fungos e vírus lipídicos. Alguns vírus não lipídicos e alguns fungos. Não elimina esporos. Já o nível alto, a desinfecção de alto nível, ela vai destruir todos esses micro-organismos e alguns esporos. Tá? A diferença do alto nível para o intermediário é que ele vai conseguir eliminar alguns esporos. Entendeu? A maior resistência e a menor resistência. Assim, no baixo nível, esses vírus médios e lipídicos, eles têm uma menor resistência. Então, vão ser realizada essa desinfecção através de hipoclorito de sódio, amônio isolado. Já no nível intermediário, eles já têm uma resistência maior do que do nível baixo. Aí tem que ser usado álcool, hipoclorito a 1%, cloro orgânico. E aí tem aquele tempo de fricção, o tempo de imersão, para que seja realizado também no nível intermediário. E no nível alto já vão ser os aldeídos e o ácido paracético.
Vocês lembram que eu falei que todos os materiais críticos, semicríticos, eles têm que passar por desinfecção de alto nível, que são com os aldeídos e o ácido paracético, exceto aqueles ventilatórios, anestésicos e de inalação, que vão passar pelo nível intermediário. Eles proibiram o uso do aldeído no nível intermediário para esses tipos de produtos. Por quê? Porque ele tem uma toxicidade elevada e o produto, o aparelho, ai meu Deus, o produto de saúde ele vai absorver esse composto tóxico. Então, assim, foi proibido. Então, assim, usa-se hoje ácido peracético na maioria dos procedimentos de desinfecção de nível intermediário e de nível alto. Eu acho que eu acabei. Gente, vamos fazer só a correção, tá? Dos exercícios. Foi o valor de 10 pontos, tá? A maioria conseguiu uma nota muito boa. Deixa eu ver se esse trem tá gravando direitinho, tá? Então, vamos lá. O número 1, os artigos críticos são aqueles que entram em contato direto com a pele íntegra. Errado. Tá? Porque os artigos críticos são aqueles que entram em contato com... Ai, peraí, gente. Vamos lá. Os artigos críticos são aqueles que entram em contato direto com a pele íntegra. Errado. Vão ser aqueles artigos que vão entrar em contato, vão ser utilizados em procedimentos invasivos, vão penetrar tecidos estéreis, vasos sanguíneos, mucosas subjacentes e todos aqueles artigos que entram em contato no sítio cirúrgico, tá? Então, a resposta correta é errado. Número 2. A esterilização por óxido de etileno é um gás altamente tóxico e necessita de EPIs diferenciados? Sim, porque ele é cancerinogênico, teratogênico. Então, sim, ele é um gás altamente inflamatório e ele vai precisar de EPIs diferenciados. Os artigos críticos podem passar por qual processo? Artigos críticos sempre vão passar por esterilização. Semicríticos por desinfecção de alto nível, ok? Então, a resposta certa é esterilização. As medidas comportamentais que os profissionais devem ter para evitar o cruzamento de artigos limpos e sujos é denominada barreira técnica. Então, toda vez que se fala em barreira técnica, são aquelas medidas comportamentais. Barreiras físicas estão relacionadas à infraestrutura, paredes, janelas, portas, tá? Remoção mecânica de sujidade orgânica e inorgânica é denominada limpeza. Ela pode ser manual ou automatizada. Processo físico ou químico que destrói a maioria dos micro-organismos dos artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporo. É a desinfecção de alto nível. Porque se acontece a morte de todos os esporos, é esterilização. Então, vai ser realizado por autoclave ou físico-químico, como óxido de etileno, entendeu? Então, a resposta certa é desinfecção de alto nível, porque ela vai realizar um processo físico ou químico que destrói a maioria dos micro-organismos dos artigos semicríticos. Então, vocês lembram, semicrítico, ele é obrigatório o quê? Desinfecção de alto nível. Então, aí vocês já vão começar a compreender. Aí, na hora que fala que mata, inclusive micobactérias e fungo, exceto o número elevado de esporos. Então, fechou. É desinfecção de alto nível. O uso da estufa é permitido para o processamento de produtos de saúde? Não. A partir da RDC 15 foi proibido o uso de estufas em CME de classe 1 e classe 2, tá? Relacionados a produtos de saúde. A segunda é completar, né? Então, assim, o CME classe 1
é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos. A questão está aí na conformação não complexa, tá? Que se fosse não complexa e complexa, seria CME de classe 1. Mas como ela vai fazer esse processamento dos artigos não críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa, ela é CME de classe 1, ok? O produto que entra em contato com tecido não íntegra ou mucosa íntegra colonizada. São aquelas vias de namoro que eu falei. Eles são semicríticos. Não existe processo de esterilização sem uma adequada limpeza, sendo esta a primeira e a mais importante do processo de esterilização. Sim, desde o início da aula eu falei, não existe processo de esterilização ou desinfecção sem a limpeza, tá? Então, meninos, desculpe os problemas que teve hoje, tá? Tenha um ótimo fim de semana, ainda não, né? Que amanhã nós temos aula, temos prova. Então, vocês estudem para a prova, leia a RDC 15, ouça o áudio. Se tiver alguma dúvida, me falem, tá? A prova, ela vai ter início programado às 18h30, com término às 19h55. Então, 19h55, todo mundo tem que estar me enviando a prova, tá? Para eu já estar confirmando. Se vocês terminarem antes, a gente vem para o MET para conversar alguma dúvida, tá bom? Mas até 19h55, todo mundo tem que estar me entregando essa prova, enviando essa prova, tá? E vocês já vão ter o feedback na hora que vocês enviarem a prova, tá bom? Então, bons estudos aqui. Meia-noite é pouco para quem quer tirar nota boa, tá bom?